Bem, bom dia a todos. Vamos fazer a leitura de Números, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, quando entrarem na terra que lhes dou para a sua habitação, e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas preparadas no fogo, como aroma agradável ao Senhor. Seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo. E 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto, ou para o sacrifício, para cumprir voto especial ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso com cada animal, com tantos quantos vocês prepararem. Tudo que for natural da terra deverá proceder dessa maneira, quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés desde o dia em que ordenou pelas suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo, uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita, nato, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor, e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam, porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos,
Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Números, capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: Basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disso, disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele, aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: Nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos matar no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Vocês, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá a vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Cora, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. E eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem uma morte natural, e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece com os homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer algo acontecer totalmente novo, e a terra abrir a sua boca, e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia.
Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários entre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâmina e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, e sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou-se a queixar contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente, uma nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra. Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Cora. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Números capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente à arca, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei deste constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor, na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Salmos, capítulo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como o tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não abri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias e me cercará de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisa ser controlado com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece.
Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Iago, querido. Bênção demais a porção de hoje. Traz muitos ensinamentos e esse salmo aqui é muito forte, né, queridos? A gente vê Davi expressando aqui como é importante a gente confessar, expor diante do Senhor os nossos pecados e como o pecado, ele nos maltrata, ele nos destrói por dentro, ele nos consome. A forma como Davi traz isso é excepcional, realmente. E ele fala, né, quando eu confessei a minha culpa, né, tu me perdoaste do meu pecado. E como isso traz alívio quando o Senhor nos purifica, nos perdoa, nos livra de toda acusação, né. Acho interessante também, muito tremendo, ele falando que eu te instruirei, te ensinarei no caminho que estás, e eu te darei conselho, e os meus olhos estarão sobre ti. A segurança que nós temos no Senhor. E ele fala, não seja como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, e que deve ser direcionado com um cabresto ou estribo, ou então não obedece. A comparação aqui, né, daqueles que realmente não querem uma direção do Senhor, não obedecem. Então, é muito forte esses salmos. Queria falar um pouco sobre números. A história de Corá traz um ensinamento para nós aqui, realmente, que é algo que a gente precisa se atentar e entender o que Deus pensa em relação a isso, né? Quando a gente está lendo a palavra, a gente vê claramente como Deus sente, age, se comporta diante de certas ações, né? Então, isso para nós é muito importante, porque a gente conhece a vontade do Senhor, o coração dele, né? A gente conhece aquilo que é reto, aquilo que é justo. E a gente vê aqui na história de Corá que ele se levanta em rebelião contra Moisés. Corá, ele era um levita, ele era da tribo de Levi. Ele se junta com Datã e Abirão, e ambos eram da tribo de Ruben. E ele reúne mais 250 líderes de Israel. 250 líderes. Então, ali, ele reúne aquele povo ali, e ele começa a trazer ali questionamentos em relação a Moisés. Ele vai acusar Moisés e Arão de se exaltar acima da congregação, questiona a autoridade exclusiva do sacerdócio de Arão, né? E aí Moisés vai e propõe um teste ali para ele. Moisés repreende Corá e propõe um teste, né? E quando ele propõe um teste, diante dali, os homens traziam incenso, simplesmente a terra se fende, né? E o Senhor exerce o juízo na mesma hora ali, engolindo Corá, Datã, Abirão, a família deles, tudo que eles tinham. E os outros que estavam ali no derredor saíram correndo, e aí desce fogo do céu, gente, isso aqui é muito forte. Desce fogo do céu e consome mais 250, aqueles 250 líderes ali que estavam junto com Corá. E aí a gente vê que o povo ainda murmura contra Moisés e Arão, uma praga começa a se espalhar e Arão intercede com incenso, parando a praga. A gente vê aqui alguns princípios fundamentais. A questão do perigo, do orgulho, da ambição, né? Mostra como pode cegar as pessoas, como esse sentimento ele pode fazer com que as pessoas se percam totalmente na visão, sabe? Aquilo que antes ela estava ali alinhada, ela estava ligada àquelas bênçãos, a um destino, a um fluxo profético, né? Por meio dessa contaminação que vem, que é proeminente do orgulho, da rebelião, isso levou aqueles homens ali a serem cegados e tolhidos no destino profético deles. Eles foram levados a desafiar a autoridade que era estabelecida por Deus.
Não foi homens que estabeleceram a autoridade de Moisés e de Arão, mas foi o próprio Senhor. Então, eles estavam se insurgindo à liderança do Senhor. Não era a liderança Moisés, Arão, não. Eles se insurgem contra a liderança que o Senhor tinha estabelecido, logo se insurgem contra ele, contra o próprio Senhor. E a gente vê que as consequências da rebelião, ela é terrível, né? Por quê? Porque todos aqueles que estavam seguindo aqueles líderes foram alvos da consequência. Então, a consequência não veio só sobre Corá, Datã e Abirão, mas veio sobre todos aqueles que estavam seguindo, inclusive as suas famílias, queridos. Inclusive as suas famílias. A palavra fala que tudo que era deles, a terra engoliu. A gente vê também nessa história aqui o papel da intercessão, como é forte, né? A ação de Arão ali, ao interceder pelo povo, apesar da murmuração, né, ele se coloca ali como intercessor. Isso é um ponto legítimo da liderança também, espiritual, daquele que é líder, e que realmente, de fato, é um líder legítimo do Senhor. Né? Ele intercede ali pelo Senhor e a praga vai parar, né? Demonstra que esse papel é um papel crucial, né, dos líderes em interceder pelo povo. E como o Senhor ali valida essa ação. Por quê? Porque Arão, ele tinha credencial no reino do Espírito. Entende? Ele tinha autoridade, ele tinha crédito no reino do Espírito, ele tinha patente no reino do Espírito para orar, interceder, entrar na brecha, se colocar na brecha e orar, interceder pelo povo, e o povo foi beneficiado por isso. Porque ele tinha legitimidade espiritual, queridos. É muito forte a gente entender os aspectos do reino do Espírito em relação à liderança, em relação à rebelião. Né? A gente vê que eles foram humildes, Moisés e Arão foram humildes na liderança deles, pela própria reação deles ali naquela rebelião. Né? Eles caem sobre o seu rosto, eles buscam a direção do Senhor. Então, a gente vê ali como é desafiador, né? Mesmo para aqueles que são líderes diante da rebelião do povo, a postura do líder, como ele deve se movimentar, como ele deve agir diante do Senhor. Né? E o Senhor é aquele quem batalha pelos seus. É ele quem exerce o juízo pelos seus. Então, o papel do líder é esse, é orar, interceder. O povo está rebelando, está falando mal, vai orar, vai interceder, porque quem julga a tua causa é o Senhor. Quem conhece o teu coração é o Senhor. Quem vai agir com juízo é o Senhor. E ele faz da melhor maneira possível, porque ele é justo, ele é fiel, ele é correto, ele sabe de todas as coisas. Nosso papel é a gente servi-lo com excelência. Né? Então, é muito, muito poderoso, é muito tremendo. E para a gente finalizar aqui, a gente vê dentro dessa história, que é uma história muito forte, a gente deve meditar bastante nela, né? A unidade do corpo, queridos, é algo muito importante para Deus. E Corá, ele causa divisão dentro do corpo. Ele causa divisão ali no meio do povo, com a sua rebelião. Né? E nós somos chamados a manter a unidade no corpo do Messias. A gente precisa aprender a respeitar as diferentes funções e dons de cada um. Né? E viver em unidade, amar essa unidade, lutar, guerrear, batalhar por ela. E respeitar aqueles que o Senhor tem colocado por autoridade sobre as nossas vidas. Né? Então, cuidado com falsos ensinamentos. Cuidado com falsos ensinamentos. Quando você vê alguém, né, falando dos líderes, né, se atente. Porque às vezes é uma pessoa que está muito próxima a você, às vezes é uma pessoa que é maravilhosa, às vezes que é uma pessoa assim que você acha que é, né, assim, você se deslumbra com ela, mas daqui a pouco ela vai e fala, olha, cuidado, porque o líder tal tá, né, tá diferente, tá tendo algumas ações assim, assado, vamos orar por ele. Olha, vamos interceder aqui pelo líder, porque ele está agindo assim, querida, ali já começou. Para a pessoa externar, é porque aquilo ali já está fomentando, borbulhando no coração dela, já tem tempo. A pessoa já perdeu a visão. A rebelião, ela mata a visão. A rebelião, ela vai
acabar com o teu discernimento espiritual. Você fica cego espiritualmente. Cego, completamente cego. Então, cuidado, né? Porque ali, ó, esses homens eram líderes, eram pessoas que tinham ali, que eram porta-voz ali no povo, né? Então, esses ensinamentos, quando começou aquilo ali, ó, simplesmente tolhiu com o destino profético daquelas pessoas. A gente está falando de muitas, não eram poucas, não, uma, duas ou três, não. 250 líderes mais as suas famílias. Então, cuidado. Estejam vigilantes contra ensinamentos que vão promover rebelião, que vão desafiar a autoridade estabelecida por Deus. Cuidado. Cuidado. Então, a gente precisa entender que, assim como Deus, ele elenca, né, os seus servos fiéis, a gente precisa confiar na liderança do Senhor. A gente precisa confiar que Ele estabeleceu aquela autoridade espiritual sobre nós. E quando nós estamos honrando a nossa autoridade espiritual, nós estamos honrando ao Senhor. Ao Senhor. Primeiramente, você está honrando ao Senhor. E a gente precisa confiar que o Senhor, Ele vai defender a verdade. Ele vai defender a justiça no seu tempo. Então, você que é líder, receba isso. O Senhor, Ele defende a verdade e a justiça no seu tempo. Confie no Senhor, descansa no Senhor, exerça a sua liderança com excelência, né? Porque o Pai é Ele quem zela por aqueles que Ele elenca, por aqueles que Ele chama. E autoridade, queridos, não é só na liderança espiritual. A gente deve respeitar todas as autoridades que são estabelecidas em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, né, com os nossos pais. A gente precisa viver isso. A gente precisa entender que a autoridade é algo que Deus estabelece. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você seja renovado, fortalecido nesse dia, com a graça do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bom dia e até amanhã.